Estamos de volta com o WW. Uma última informação antes da gente seguir com os Estados Unidos. Segundo a CNN Internacional, Israel está lançando uma segunda onda de ataques contra o Irã. Assim que tivermos mais informações, nós voltamos com mais atualizações. Eu já chamo agora a professora de Relações Internacionais da Universidade de São Judas Tadeu, pesquisadora também do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, Clarissa Forner. Bem-vinda, professora. Boa noite, Caio. Boa noite, Lorival. Um prazer estar aqui falando com vocês e com a nossa audiência essa noite. Prazer é todo nosso. Professora, a gente só vai dar uma olhada, uma amarrada aqui no dia e já venho contigo, porque há menos de 2 semanas da eleição presidencial nos Estados Unidos, a Kamala Harris e o Donald Trump focam esforços no estado do Texas, mas por motivos diferentes, né? A correspondente em Nova York, Mariana Jangiacomo, tem os detalhes. A última vez em que a maioria dos texanos votou em um candidato democrata foi em 1976, com Jimmy Carter. Ainda assim, Kamala decidiu investir pesado no estado, fazendo lá um de seus maiores eventos de campanha, com a presença de Beyoncé e Willie Nelson, 2 artistas que costumam agradar a perfis bem diferentes do eleitorado. Kamala quer conquistar mais eleitores, convencendo independentes e republicanos que não se identificam com Trump. Não por ter esperanças de virar os votos do estado. Na verdade, a agenda simboliza o comprometimento da democrata com uma de suas principais bandeiras, o direito ao aborto. Depois de a Suprema Corte reverter a decisão que garantia o direito ao procedimento em todo o país, entrou em vigor no Texas uma das leis mais restritivas sobre o tema. Lutar pela volta do direito ao aborto em todo o país virou uma das principais promessas da atual vice-presidente, mesmo sem deixar claro exatamente como ela faria isso. As eleições para o Congresso, que também acontecem nesse ano, são outro motivo da ida de Kamala ao Texas. Ela pretende ajudar o candidato de seu partido, Colin Allred, a desbancar o republicano Ted Cruz na disputa pelo Senado. Uma tarefa difícil, já que o senador tem amplo apoio no estado. Cruz é uma das principais figuras no comício de Trump. Ambos têm como bandeira a crise migratória, que é considerada como um dos principais problemas no país pelos americanos. Assim, Trump e Cruz se ajudam. Trump impulsiona o senador, que retribui ajudando a energizar a base de eleitores no estado. Lembrando que aqui nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Enquanto isso, pesquisas continuam mostrando situação de empate entre os candidatos no voto popular. Levantamento divulgado pelo jornal New York Times mostra ambos com 48% das intenções de voto. Já a CNN indica Trump e Harris com 47% das intenções cada. Nem sempre quem ganha no voto popular assume a Casa Branca. Tudo depende dos estados pêndulo. Mas nesses estados, muitas pesquisas também apontam para uma disputa acirrada. Sintoma de um país polarizado. Clarissa, acirramento, imprevisibilidade nesses 10 dias, né? Salvo engano. 11 dias até a eleição, o que deve ser o definidor? Bom, eu acho que tem várias questões, né? Geralmente nas eleições dos Estados Unidos a gente costuma dizer, né, que o que define a eleição efetivamente são os votos, né, no colégio eleitoral, porque é assim que o sistema funciona e evidentemente por conta disso os candidatos, né, eles têm que prestar um pouco mais de atenção para aqueles estados que costumam fazer aquele movimento pendular, né? Ou seja, que não necessariamente são inclinados para os republicanos ou para os democratas, né? Então acho que a campanha, ela certamente, né, ela se direciona muito para esses espaços, para esses estados pendulares, e a gente tem que prestar atenção neles necessariamente. Mas, ao mesmo tempo, né, por conta desse processo de polarização que a gente tem observado nas últimas décadas, é também importante entender, né, o quanto o sistema demográfico norte-americano mudou, né, justamente nos últimos anos. Enfim, a gente tem um peso muito maior, né, dos votos feminino, do voto negro, do voto hispano-americano, de tal forma que talvez com isso a gente consiga entender também por que a Kamala, né, e também o Trump estão investindo num estado como o Texas, né, que tem uma inclinação historicamente majoritariamente republicana. E nesses dias finais, né, talvez a gente esperaria olhar mais para os swing states, para os estados pêndulo, que é o que geralmente acontece, mas me parece que o cálculo também é investir mesmo nesses espaços mais ou menos ou aparentemente consolidados, porque existe uma percepção de mudança. E eu acho que para a Kamala essa mudança é muito importante para conquistar esse eleitorado feminino, o voto hispano-americano, que também no Texas é bastante relevante.
Então, acho que esses seriam alguns pontos que eu levantaria, assim, a princípio, para a gente começar o debate, pelo menos. Ô Lorival, agora a Câmara ela mudou bem claramente o tom, né, em relação ao começo da campanha, né? Esse esforço final concentrado é mais para forçar não, né? Sugerir que o eleitorado democrata vá votar? Ou tem uma tentativa clara de roubar eleitor dos republicanos, do Trump? A pesquisa de hoje da CNN mostra que 7% dos republicanos votam na Harris e 5% dos democratas votam no Trump. E entre os independentes, a Harris ganha de 45% a 41%. Agora, essa ida ao Texas, ela mostra muito a ênfase que a Harris dá no voto feminino, como a professora estava lembrando. 50% das mulheres votam na Harris e 44% no Trump, segundo essa pesquisa de hoje da CNN. E homens, 51% no Trump e 45% na Harris, ou seja, 6 pontos também é a mesma diferença. Agora, por que o Texas? A Beyoncé é texana, mas é por isso que a Beyoncé está lá, não por isso que a Harris está lá, né? A Harris está lá porque ela chamou o Texas de ground zero no que diz respeito à questão do aborto, né? A estaca zero, né? O ponto de partida dos problemas. Por quê? Ali foi aprovada pelas duas casas do Congresso texano, que são dominadas pelos republicanos, as leis que estão entre as mais restritivas no que diz respeito aos direitos reprodutivos, né? E ali morreram mulheres, né? Ou correram o risco de morrer mulheres que não puderam fazer abortos que eram necessários do ponto de vista médico, da saúde delas. Algumas viajaram longas distâncias para ter atendimento médico, mulheres que queriam sim ter esses filhos, essas filhas, mas que não puderam por questões médicas, e isso chocou os Estados Unidos, né? Chocou, por exemplo, a Liz Cheney, que é pro-life, que é contra o aborto. Ela é uma líder republicana, não saiu do partido, mas se aposentou, deixou de disputar eleições por causa do domínio trumpista. Ela que foi a número 3 da bancada republicana na Câmara. E ela disse, segundo a Harris, ela disse para ela, aliás, eles fizeram comício juntos em Wisconsin, ela disse, eu não pretendia isso, chegar a esse ponto, que é impedir o aborto de mulheres estupradas, de mulheres que têm problemas de saúde, de crianças, de fetos que são inviáveis, né? Então a coisa se radicalizou demais. Então, embora a Harris não tenha a menor chance de vencer no Texas, ela quer chamar a atenção de todas as mulheres americanas para esse drama. Sim. Ô Clarissa, acho que o New York Times de ontem tinha um artigo cujo título era Minha intuição é que Trump ganha, mas não se deve confiar nela. E ali relatava, de que muitos analistas, quando questionados pelo articulista responsável por esse artigo, questionava quem vai ganhar, eles diziam que a intuição é que o Trump ia ganhar. E aí ele discorre ali, ele fala, a minha intuição também é que Trump vai ganhar, a minha, não a dele. Mas não se pode desconfiar dela. A minha dúvida, assim, o que eu queria, você uma estudiosa de eleições americanas e de Estados Unidos, por que a intuição dos analistas, em geral, quando tem que se manifestar de alguma maneira, a intuição, e eu não estou perguntando a sua, que isso fique bem claro, é de que Trump vai ganhar, né? E o próprio artigo fala do voto envergonhado, enfim, tem várias teorias ali. Mas eu queria te ouvir sobre isso, porque intuitivamente, quando questionados, a resposta acaba sendo essa. Eu acho que talvez, enfim, a gente está falando de um contexto eleitoral que é muito incerto, né, para todos os efeitos. Eu ainda não tenho certeza do que a minha intuição me diz também, eu preciso ser honesta nesse sentido. Acho que ela varia também junto com as projeções e com as pesquisas que a gente tem. Mas talvez seja uma percepção também, né, baseada em algo que a gente observou em outras eleições, que é também o fato de que a gente teve situações em que as pesquisas, né, acabaram subestimando, né, a possibilidade de alcance do Trump, né? Isso aconteceu, eu me lembro, em 2016, em 2020, talvez um pouco menos, mas aconteceu em alguns estados.
Então, eu tenho a impressão de que talvez, né, essa possibilidade, né, dessa intenção talvez mais pendente para o Trump, ela tem a ver também com talvez uma cautela nesse sentido, né, porque de fato a gente tem esse histórico e eu acho que é importante também lembrar o fato de que essas pesquisas, elas são pesquisas de opinião e não são necessariamente projeções, né? Eu acho que não é que a gente tenha que desconfiar delas necessariamente, não é isso, né? Todas elas têm ali metodologias específicas, né, que variam muito, mas a gente está falando, né, de pesquisas e não necessariamente de projeções, né? E no caso dos Estados Unidos, acho que entra muito isso que você comentou. Além do eleitorado indeciso, né, que vai ser indeciso até o último dia, né, a gente tem essa possibilidade desse voto envergonhado, né, ou então, né, aquele que enfim, declara uma posição num determinado momento né, depois resguarda e acaba votando no Trump. Então, eu não sei dizer, eu acho que essa possibilidade, na verdade, do voto envergonhado, entre aspas, talvez ela esteja dada para os dois lados. Assim, eu também vejo que isso pode ser possível no caso da Câmara, né? Então, não sei, acho que no caso do Trump, talvez seja um lugar de voltar, né, para esse espaço mais cauteloso, mais seguro. Enfim, acho que eu iria talvez por aí, né? Mas eu acho que as pesquisas, no geral, elas são muito inconclusivas ainda, para que a gente aponte um favoritismo, né, para qualquer um dos dois nesse sentido. Acho que realmente ainda é um cenário bastante empatado. Ô Clarissa, eu vou encerrar com você porque a gente tem 1 minuto, menos de 1 minuto. A minha dúvida, o fato da Câmara ser mulher e negra nesta eleição dos Estados Unidos está sendo considerado um ativo dela ou um passivo, tendo em vista todas as questões de gênero e raciais no país? Eu acho que essa resposta, né? Eu sei que ninguém gosta disso, mas eu acho que ela depende muito de para onde a gente está olhando, né? Eu acho que se você olha para aqueles estados, né, em que você tem um crescimento, né, como eu disse, não só da parcela da importância do voto feminino, mas mesmo, né, enfim, do eleitorado negro, do eleitorado hispânico, e principalmente, né, eu acho que o eleitorado mais jovem também, acho que isso é uma questão para a gente colocar, porque a divisão etária também vai contar bastante nessa eleição. Em geral, há uma percepção, né, de que o fato de ela ser mulher, né, de trazer uma representatividade, uma maior identificação, de alguma forma a beneficia, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente olha para os espaços mais conservadores, né, e para o eleitorado mais conservador, sobretudo, né, aquele eleitorado em geral branco, né, com um grau de escolaridade um pouco menor e também geralmente o eleitorado um pouco mais experiente, né, de idade mais avançada, a percepção já é um pouco diferente. E eu também já vi muitas pesquisas, né, que mostram uma opinião muito neutra em relação a isso, mesmo desse eleitorado mais né, enfim, mais pró-Trump, né, de que isso não necessariamente muda, né, adiciona ou né, altera alguma questão em relação a ela especificamente. Mas eu acho que realmente depende muito de qual parcela do eleitorado a gente está falando, mas também não acho que seja, né, necessariamente algo que seja um jogo ganho, né, para ela em nenhum aspecto. Acho que nem o fato de ela trazer uma representatividade feminina e nem necessariamente o fato também de trazer uma representatividade ali, né, com o eleitorado afro-americano, né, porque isso a gente tem percebido também e visto, né, de que parte desse eleitorado ainda não está totalmente convencida em relação à Câmara, né, então acho que é algo em aberto ainda também, né, a gente precisa observar aí nas próximas semanas e ver o que acontece. Bom, Clarissa Forner é professora de Relações Internacionais da Universidade São Judas Tadeu, pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. Muito obrigado, Clarissa. Bom final de semana. Eu que agradeço. Até a próxima. Até, Lorival. Bom final de semana, meu caro. Para você também. Obrigado, viu? E para todo mundo, né? Na verdade, um excelente final de semana. Votem consciente no segundo turno para quem for votar. O WW termina aqui. Uma boa noite.